Capítulo 3. Das estratégias. Artigo 9º. São estratégias da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Inciso 1º. Integração da vigilância em saúde do trabalhador com os demais componentes da vigilância em saúde com atenção primária em saúde, o que pressupõe: a linha A. Planejamento conjunto entre as vigilâncias, com eleição de prioridades comuns para atuação integrada, com base na análise da situação de saúde dos trabalhadores e da população em geral, e no mapeamento das atividades produtivas e com potencial impacto ambiental no território. A linha B. Produção conjunta de protocolos, normas técnicas e atos normativos, com a harmonização de parâmetros e indicadores, para orientação aos estados e municípios no desenvolvimento das ações de vigilância, e especialmente como referência para os processos de pactuação entre as três esferas de gestão do SUS. A linha C. Harmonização e, sempre que possível, unificação dos instrumentos de registro e notificação de agravos e eventos de interesse comum aos componentes da vigilância. A linha D. Incorporação dos agravos relacionados ao trabalho, definidos como prioritários para fins de vigilância, nas listagens de agravos de notificação compulsória, nos âmbitos nacional, estaduais e municipais, seguindo a mesma lógica e fluxos dos demais. A linha E. Proposição e produção de indicadores conjuntos para monitoramento e avaliação da situação de saúde. A linha F. Formação e manutenção de grupos de trabalho integrados para investigação de surtos e eventos inusitados e de investigação de situações de saúde decorrentes de potenciais impactos ambientais de processos e atividades produtivas nos territórios, envolvendo as vigilâncias epidemiológica, sanitária, em saúde ambiental, saúde do trabalhador e rede de laboratórios de saúde pública. A linha G. Produção conjunta de metodologias de ação, de investigação, de tecnologias de intervenção, de avaliação e de monitoramento das ações de vigilância nos ambientes e situações epidemiológicas. A linha H. Incorporação, pelas equipes de vigilância sanitária dos estados e municípios, de práticas de avaliação, controle e vigilância dos riscos ocupacionais nas empresas e estabelecimentos, observando as atividades produtivas presentes no território. A linha I. Investimentos na qualificação e capacitação integradas das equipes dos diversos componentes da vigilância em saúde, com incorporação de conteúdos específicos, comuns e afins, nos processos formativos e nas estratégias de educação permanente de todos os componentes da vigilância em saúde. A linha J. Investimentos na ampliação da capacidade técnica e nas mudanças das práticas das equipes das vigilâncias, especialmente para atuação no apoio matricial às equipes de referência dos municípios. A linha K. Participação conjunta nas estratégias, fóruns e instâncias de produção, divulgação, difusão e comunicação de informações em saúde. A linha L. Estímulo à participação dos trabalhadores e suas organizações, sempre que pertinente, no acompanhamento das ações de vigilância epidemiológica, sanitária e em saúde ambiental, além das ações específicas de VISAT. A linha M. Atualização e ou revisão dos códigos de saúde, com inserção de disposições sobre a vigilância em saúde do trabalhador e atribuição da competência de autoridade sanitária às equipes de vigilância em saúde do trabalhador, nos estados e municípios. Inciso 2º. Análise do perfil produtivo e da situação de saúde dos trabalhadores, o que pressupõe: a linha A. Identificação das atividades produtivas e do perfil da população trabalhadora no território em conjunto com a atenção primária em saúde e os setores da vigilância em saúde. A linha B. Implementação da rede de informações em saúde do trabalhador. A linha C. Definição de elenco de indicadores prioritários para análise e monitoramento.
A linha D. Definição do elenco de agravos relacionados ao trabalho de notificação compulsória e de investigação obrigatória e inclusão no elenco de prioridades, nas 3 esferas de gestão do SUS. A linha E. Revisão periódica da lista de doenças relacionadas ao trabalho. A linha F. Realização de estudos e análises que identifiquem e possibilitem a compreensão dos problemas de saúde dos trabalhadores e o comportamento dos principais indicadores de saúde. A linha G. Estruturação das estratégias e processos de difusão e comunicação das informações. A linha H. Garantia, na identificação do trabalhador, do registro de sua ocupação, ramo de atividade econômica e tipo de vínculo nos seguintes sistemas e fontes de informação em saúde, aproveitando todos os contatos do trabalhador com o sistema de saúde. Item 1. Sistema de informação sobre mortalidade, SIM. Item 2. Sistema de informações hospitalares do SUS, SISUS. Item 3. Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINAM. Item 4. Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS, SIASUS. Item 5. Sistema de Informação de Atenção Básica, SIAB. Item 6. Registros de Câncer de Base Populacional, RCBP, Item 7. Registros de Câncer de Base Hospitalar, RCBH. A linha I. Articulação e sistematização das informações das demais bases de dados de interesse à saúde do trabalhador, como Item 1. Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS. Item 2. Sistema Único de Benefícios, SUB. Item 3. Relação Anual de Informações Sociais, RAIS. Item 4. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. Item 5. Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, SFIT. Item 6. Troca de Informação em Saúde Suplementar, TIS, Item 7. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Item 8. Outros sistemas de informações dos órgãos e setores de planejamento, da agricultura, do meio ambiente, da segurança pública, do trânsito, da indústria, comércio e mineração, das empresas, dos sindicatos de trabalhadores, entre outras. A linha J. Gestão junto a essas instituições para acesso às bases de dados de forma desagregada, conforme necessidades da produção da análise da situação de saúde nos diversos níveis territoriais. A linha K. Produção e divulgação, periódicas, com acesso ao público em geral, de análises de situação de saúde, considerando diversos níveis territoriais, local, municipal, microrregional, macrorregional, estadual, grandes regiões, nacional. A linha L. Estabelecimento da notificação compulsória e investigação obrigatória em todo o território nacional dos acidentes de trabalho graves e com óbito e das intoxicações por agrotóxicos, considerando critérios de magnitude e gravidade. A linha M. Viabilização da compatibilização ou unificação dos instrumentos de coleta de dados e dos fluxos de informações, em articulação com as demais equipes técnicas e das vigilâncias. A linha N. Gestão junto à Previdência Social para que a notificação dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho feito pelo SUS, SINAM, seja reconhecida, nos casos de trabalhadores segurados pelo seguro acidente de trabalho. A linha U.
Criação de sistemas e bancos de dados para registro das informações contidas nos relatórios de inspeções e mapeamento dos ambientes de trabalho realizados pelas equipes de vigilância em saúde. A linha P. Definição de elenco básico de indicadores de morbimortalidade de situações de risco para a composição da análise de situação de saúde dos trabalhadores, considerando o conjunto dos trabalhadores brasileiros, incluindo as parcelas inseridas em atividades informais, ou seja, o total da população economicamente ativa ocupada. A linha Q. Articulação intersetorial para implantação ou implementação de observatórios de saúde do trabalhador, em especial, articulando-se com o Observatório de Violências e outros. A linha R. Articulação, apoio e gestão junto à Rede Interagencial de Informações para a Saúde, RIPSA, para fins de ampliação dos atuais indicadores de saúde do trabalhador constantes das publicações dos indicadores básicos de saúde IDB. A linha S. Garantia da inclusão de indicadores de saúde do trabalhador nas RIPs estaduais, conforme necessidades e especificidades de cada estado. A linha T. Produção de protocolos e manuais de orientação para os profissionais de saúde para a utilização da Classificação Brasileira de Ocupação e da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. A linha U. Avaliação e produção de relatórios periódicos sobre a qualidade dos dados e informações constantes nos sistemas de informação de interesse à saúde do trabalhador, A linha V. Disponibilização e divulgação das informações em meios eletrônicos, boletins, cartilhas, impressos, vídeos, rádio e demais instrumentos de comunicação e difusão. Inciso 3º. Estruturação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, RENAST, no contexto da Rede de Atenção à Saúde, o que pressupõe. A linha A. Ações de saúde do trabalhador junto à atenção primária em saúde. Item 1. Reconhecimento e mapeamento das atividades produtivas no território. Item 2. Reconhecimento e identificação da população trabalhadora e seu perfil socioocupacional no território. Item 3. Reconhecimento e identificação dos potenciais riscos e impactos, perfil de morbimortalidade, à saúde dos trabalhadores, das comunidades e ao meio ambiente, advindos das atividades produtivas no território. Item 4. Identificação da rede de apoio social aos trabalhadores no território. Item 5. Inclusão, dentre as prioridades de maior vulnerabilidade em saúde do trabalhador, das seguintes situações: chefe da família desempregado ou subempregado, crianças e adolescentes trabalhando, gestantes ou nutrizes trabalhando, algum membro da família portador de algum agravo à saúde relacionado com o trabalho, acidente ou doença, e presença de atividades produtivas no domicílio. Item 6. Identificação e registro da situação de trabalho, da ocupação e do ramo de atividade econômica dos usuários das unidades e serviços de atenção primária em saúde. Item 7. Suspeita e ou identificação da relação entre o trabalho e o problema de saúde apresentado pelo usuário, para fins de diagnóstico e notificação dos agravos relacionados ao trabalho. Item 8. Notificação dos agravos relacionados ao trabalho no SINAM e no SEAB, emissão de relatórios e atestados médicos, incluindo o laudo de exame médico da comunicação de acidente do trabalho, CAT, nos casos pertinentes. Item 9. Subsídio à definição da rede de referência e contra-referência e estabelecimento dos fluxos e instrumentos para os encaminhamentos necessários. Item 10. Articulação com as equipes técnicas e os centros de referência em saúde do trabalhador, SEREST, sempre que necessário, para a prestação de retaguarda técnica especializada, considerando seu papel no apoio matricial a toda a rede SUS. Item 11. Definição e implantação de condutas e manejo assistenciais,
de promoção e de vigilância em saúde do trabalhador, mediante aplicação de protocolos, de linhas de cuidado e de projetos terapêuticos para os agravos, e de linhas guias para a vigilância de situações de riscos relacionados ao trabalho. Item 12. Incorporação de conteúdos de saúde do trabalhador nas estratégias de capacitação e de educação permanente para as equipes da atenção primária em saúde. Alínea B. Ações de saúde do trabalhador junto à urgência e emergência. Item 1. Identificação e registro da situação de trabalho, da ocupação e do ramo de atividade econômica dos usuários dos pontos de atenção às urgências e emergências, nas redes estaduais e municipais. Item 2. Identificação da relação entre o trabalho e o acidente, violência ou intoxicação exógena sofridos pelo usuário, com decorrente notificação do agravo no SINAM e adequado registro no CISUS para os casos que requererem hospitalização. Item 3. Preenchimento do laudo de exame médico da CAT nos casos pertinentes. Item 4. Acompanhamento desses casos pelas equipes dos núcleos de vigilância epidemiológica hospitalar, onde houver. Item 5. Encaminhamento para a rede de referência e contra-referência, para fins de continuidade do tratamento, acompanhamento e reabilitação, seguindo os fluxos e instrumentos definidos para tal. Item 6. Articulação com as equipes técnicas e o SEREST sempre que necessário para a prestação de retaguarda técnica especializada, considerando seu papel no apoio matricial a toda a rede SUS. Item 7. Harmonização dos conceitos dos eventos, agravos e unificação das fichas de notificação dos casos de acidentes de trabalho, outros acidentes e violências. Item 8. Incorporação de conteúdos de saúde do trabalhador nas estratégias de capacitação e de educação permanente para as equipes dos pontos de atenção às urgências e emergências. Item 9. Estabelecimento de parcerias intersetoriais e referência e contra-referência com as unidades de atendimento e serviços das secretarias de segurança pública, institutos médico-legais, e setores, departamentos de trânsito e transporte. Alínea C. Ações de saúde do trabalhador junto à atenção especializada, ambulatorial e hospitalar. Item 1. Identificação e registro da situação de trabalho, da ocupação e do ramo de atividade econômica dos usuários dos pontos de atenção especializada, nas redes estaduais e municipais. Item 2. Suspeita ou identificação da relação entre o trabalho e o agravo à saúde do usuário, com decorrente notificação do agravo no SINAM. Item 3. Preenchimento do laudo de exame médico da CAT nos casos pertinentes. Item 4. Encaminhamento para a rede de referência e contra-referência, para fins de continuidade do tratamento, acompanhamento e reabilitação, seguindo os fluxos e instrumentos definidos para tal. Item 5. Articulação com as equipes técnicas e o SEREST sempre que necessário para a prestação de retaguarda técnica especializada, considerando seu papel no apoio matricial a toda a rede SUS. Item 6. Incorporação de conteúdos de saúde do trabalhador nas estratégias de capacitação e de educação permanente para as equipes dos pontos de atenção especializada. Inciso 4. Fortalecimento e ampliação da articulação intersetorial, o que pressupõe. Alínea A. Aplicação de indicadores. Alínea B. Fiscalização conjunta onde houver trabalho em condições insalubres, perigosas e degradantes, como nas carvoarias, madeireiras, canaviais, construção civil, agricultura em geral, calcareiras, mineração, entre outros, envolvendo os Ministérios do Trabalho e Emprego, da Previdência Social e do Meio Ambiente, o SUS e o Ministério Público. Alínea C.
compartilhamento e publicização das informações produzidas por cada órgão e instituição, inclusive por meio da constituição de observatórios, de modo a viabilizar a adequada análise de situação, estabelecimento de prioridades, tomada de decisão e monitoramento das ações. Inciso 5º. Estímulo à participação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social, o que pressupõe: a linha A. Acolhimento e resposta às demandas dos representantes da comunidade e do controle social. A linha B. Buscar articulação com entidades, instituições, organizações não governamentais, associações, cooperativas e demais representações de categorias de trabalhadores, presentes no território, inclusive as inseridas em atividades informais de trabalho e populações em situação de vulnerabilidade. A linha C. Estímulo à participação de representação dos trabalhadores nas instâncias oficiais de representação social do SUS, a exemplo dos conselhos e comissões intersetoriais, nas 3 esferas de gestão do SUS. A linha D. Apoiar o funcionamento das comissões intersetoriais de saúde do trabalhador, CIST, dos conselhos de saúde, nas 3 esferas de gestão do SUS. A linha E. Inclusão da comunidade e do controle social nos programas de capacitação e educação permanente em saúde do trabalhador, sempre que possível, inclusão de conteúdos de saúde do trabalhador nos processos de capacitação permanente voltados para a comunidade e o controle social, incluindo grupos de trabalhadores em situação de vulnerabilidade, com vistas às ações de promoção em saúde do trabalhador. A linha F. Transparência e facilitação do acesso às informações aos representantes da comunidade, dos trabalhadores e do controle social. Inciso 6º. Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos, o que pressupõe: a linha A. Adoção de estratégias para a progressiva desprecarização dos vínculos de trabalho das equipes de saúde, incluindo os técnicos dos centros de referência e das vigilâncias, nas 3 esferas de gestão do SUS, mediante concurso público. A linha B. Inserção de especificação da atribuição de inspetor de vigilância aos técnicos em saúde do trabalhador nos planos de carreira, cargos e vencimentos, nas esferas estadual e municipal. A linha C. Inserção de conteúdos de saúde do trabalhador nos diversos processos formativos e estratégias de educação permanente, cursos e capacitações, para profissionais de nível superior e nível médio, com destaque àqueles destinados às equipes de vigilância em saúde, à saúde da família e os gestores. A linha D. Capacitação para aplicação de protocolos, linhas guias e linhas de cuidado em saúde do trabalhador, com ênfase à identificação da relação saúde-trabalho, ao diagnóstico e manejo dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho, incluindo a reabilitação, a vigilância de agravos, de ambientes e de processos de trabalho e a produção de análise da situação de saúde. A linha E. Capacitação voltada à aplicação de medidas básicas de promoção, prevenção e educação em saúde e as orientações quanto aos direitos dos trabalhadores. A linha F. Estabelecimento de referências e conteúdos curriculares para a formação de profissionais em saúde do trabalhador, de nível técnico e superior. A linha G. Produção de tecnologias mistas de educação presencial e à distância e publicização de tecnologias já existentes, com estabelecimento de processos e métodos de acompanhamento, avaliação e atualização dessas tecnologias. A linha H. Articulação intersetorial com ministérios e secretarias de governo, especialmente com o Ministério da Educação, para fins de inclusão de conteúdos temáticos de saúde do trabalhador nos currículos do ensino fundamental e médio, da rede pública e privada, em cursos de graduação e de programas específicos de pós-graduação em sentido amplo e restrito, possibilitando a articulação ensino-pesquisa e extensão, bem como nos cursos voltados à qualificação profissional e empresarial. A linha I.
Investimento na qualificação de todos os técnicos do SEREST, no mínimo, em nível de especialização. A linha J. Integração com órgãos de fomento de pesquisa, nacionais e internacionais e com instituições responsáveis pelo processo educativo como universidades, centros de pesquisa, organizações sindicais, ONG, entre outras, A linha K. Apoio à capacitação voltada para os interesses do movimento social, movimento sindical e controle social, em consonância com as ações e diretrizes estratégicas do SUS e com a legislação de regência. Inciso 7º. Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas, o que pressupõe. A linha A. Articulação estreita entre os serviços e instituições de pesquisa e universidades, com envolvimento de toda a rede de serviços do SUS na construção de saberes, normas, protocolos, tecnologias e ferramentas, voltadas à produção de respostas aos problemas e necessidades identificadas pelos serviços, comunidade e controle social. A linha B. Adoção de critérios epidemiológicos e de relevância social para a identificação e definição das linhas de investigação, estudos e pesquisas, de modo a fornecer respostas e subsídios técnicos científicos para o enfrentamento de problemas prioritários no contexto da saúde do trabalhador. A linha C. Desenvolvimento de projetos de pesquisa e intervenção que possam ser estruturantes para a saúde do trabalhador no SUS, que articulem as ações de promoção, vigilância, assistência, reabilitação e produção e comunicação de informações, e resultem em produção de tecnologias de intervenção em problemas prioritários em cada território. A linha D. Definição de linhas prioritárias de pesquisa para a produção de conhecimento e de respostas às questões teórico-conceituais do campo da saúde do trabalhador, de modo a preencher lacunas e produzir modelos teóricos que contribuam para a melhoria da promoção, da vigilância e da atenção à saúde dos trabalhadores. A linha E. Incentivo à pesquisa e aplicação de tecnologias limpas ou com reduzido impacto à saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente, bem como voltadas à produção de alternativas e substituição de produtos e processos já reconhecidos como danosos à saúde, e formas de organização de trabalho saudáveis. A linha F. Estabelecimento de rede de centros de pesquisa colaboradores na construção de saberes, normas, protocolos, tecnologias e ferramentas, voltadas à produção de respostas aos problemas e necessidades identificadas pelos serviços, comunidade e controle social. A linha G. Estabelecimento de mecanismos que garantam a participação da comunidade e das representações dos trabalhadores no desenvolvimento dos estudos e pesquisas, incluindo a divulgação e aplicação dos seus resultados. A linha H. Garantia, pelos gestores, da observância dos preceitos éticos no desenvolvimento de estudos e pesquisas realizados no âmbito da rede de serviços do SUS, mediante a participação dos comitês de ética em pesquisa nesses processos. Parágrafo 1º. A análise da situação de saúde dos trabalhadores, de que trata o inciso 2 do caput, compreende o monitoramento contínuo de indicadores e das situações de risco, com vistas a subsidiar o planejamento das ações e das intervenções em saúde do trabalhador, de forma mais abrangente, no território nacional, no estado, região, município e nas áreas de abrangência das equipes de atenção à saúde. Parágrafo 2º. No que se refere à análise da situação de saúde dos trabalhadores, de que trata o inciso 2 do caput, dever-se-á promover a articulação das redes de informações, que se baseará nos seguintes pressupostos. Inciso 1º. Concepção de que as informações em saúde do trabalhador, presentes em diversas bases e fontes de dados, devem estar em consonância com os princípios e diretrizes da Política Nacional de Informações e Informática do SUS. Inciso 2º. Necessidade de estabelecimento de processos participativos nas definições e na produção de informações de interesse à saúde do trabalhador. Inciso 3º.
Empreendimento sistemático e permanente de ações, com vistas ao aprimoramento e melhoria da qualidade das informações. Inciso 4. Compartilhamento de informações de interesse para a saúde do trabalhador, mediante colaboração intra- e intersetorial, entre as esferas de governo, e entre instituições, públicas e privadas, nacionais e internacionais. Inciso 5. Necessidade de estabelecimento de mecanismos de publicação e garantia de acesso pelos diversos públicos interessados, Inciso 6. Zelo pela privacidade e confidencialidade de dados individuais identificados, garantindo o acesso necessário às autoridades sanitárias no exercício das ações de vigilância. Parágrafo 3º. O processo de capacitação em saúde do trabalhador, de que trata o inciso V do caput, deverá: Inciso 1º. Contemplar as diversidades e especificidades loco-regionais, incorporar os princípios do trabalho cooperativo, interdisciplinar e em equipe multiprofissional e as experiências acumuladas pelos estados e municípios nessa área. Inciso 2º. Abranger todos os profissionais vinculados ao SUS, independente da especialidade e nível de atuação. Atenção básica ou especializada, os inseridos em programas e estratégias específicos, como, por exemplo, agentes comunitários de saúde, saúde da família, saúde da mulher, saúde do homem, saúde mental, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e saúde ambiental, entre outros. Inciso 3º. Considerar, sempre que possível, com graus de prioridade distintos, as necessidades de outras instituições públicas e privadas, sindicatos de trabalhadores e patronais, organizações não governamentais ONG, e empresas que atuam na área de modo interativo com o SUS, em consonância com a legislação de vigência, Inciso 4º. Contemplar estratégias de articulação e de inserção de conteúdos de saúde do trabalhador nos diversos cursos de graduação das áreas de saúde, engenharias, ciências sociais, entre outros, além de outros que apresentem correlação com a área da saúde, de modo a viabilizar a preparação dos profissionais desde a graduação, incluindo a oferta de vagas para estágios curriculares e extracurriculares.